Saudações a todos os futuros professores. Saudações a todos os professores, meus colegas. Nós hoje vamos falar sobre método de trabalho independente. Vamos juntos saber em que consiste o método de trabalho independente. Vamos também perceber quais são as vantagens e desvantagens do uso do método de trabalho independente. E também vamos poder ver quando se aplica o método de trabalho independente e como tornar o método de trabalho independente mais produtivo. Fique ligado até ao fim. Comentários, dúvidas, coloca aqui no espaço de comentários. Vamos então perceber em que consiste o método de trabalho independente. O método de trabalho independente consiste na realização de atividades relativamente de forma independente por parte do aluno. O professor atribui e orienta a tarefa e o aluno realiza a tarefa. E o aspecto mais importante na realização do método de trabalho independente é a atividade mental e prática do aluno. Para que o método de trabalho independente cumpra com as suas funções, é necessário algumas condições prévias. É necessário que algumas condições sejam observadas. Uma das condições é a disponibilidade do material didático, do material que vai ser usado. Falo de livro, caderno, papel, caneta, lápis, borracha, lápis de cor. Dependendo do tipo de atividade que os alunos terão que fazer, então é importante que o material esteja disponível. E outro aspecto muito importante para tornar o método de trabalho independente mais produtivo é que o professor precisa de dar tarefas claras, compreensíveis e adequadas à altura dos conhecimentos dos alunos. Estou a falar tarefas adequadas para o nível de escolaridade, tarefas adequadas para a idade dos alunos. Então, para isso é importante que o professor use aquilo que nós chamamos de fases do desenvolvimento humano para poder dosar a quantidade de atividades, a qualidade de atividades e o tipo de atividades para atribuir aos seus alunos. Então, quando é que se aplica o método de trabalho independente na sala de aula? Nós estamos diante do uso do método de trabalho independente quando o professor orienta tarefas para o aluno resolver de forma independente e criadora. Estamos a falar de exercícios. Esses exercícios incluem desenhos. Depois da aula, o professor pode dar exercícios. Faça um desenho. Se for primeira classe, desenhe uma árvore, pinte uma árvore. Então, quando o aluno sozinho está a desenhar a árvore no seu papel, está a pintar, então naquele momento estamos diante do uso do método de trabalho independente. O professor deixa exercícios no quadro para o aluno resolver. Então estamos diante do uso do método de trabalho independente. E não só, quando o professor de português, por exemplo, diz para o aluno fazer redação sobre as suas férias, para fazer uma redação sobre algum assunto. Então, quando o aluno sozinho está a fazer aquela redação, estamos diante do uso do método de trabalho independente. E também, este método verifica-se quando o professor dá TPC. Meninos, TPC em casa, vão resolver isto e aquilo. Então o professor deixa o TPC para os alunos poderem resolver sozinhos, de forma independente, em casa. Então ali nós estamos diante do uso do método de trabalho independente. Também quando se trata de avaliação, prova, naquele dia de prova, aqui a aula de prova, usa-se muito mais o método de trabalho independente, porque na prova, na avaliação, seja ACS, ACP, o professor distribui exercícios, orienta a realização e depois o professor só fica a vigiar e os alunos vão resolvendo aqueles exercícios da prova de forma independente. Então, nós estamos diante de uso do método de trabalho independente
quando o professor realiza com os seus alunos estas atividades e outras que acabamos de mencionar aqui. E não só, este método usa-se muito mais quando o aluno tem conhecimentos já tratados. Quando o aluno já tem conhecimentos tratados sobre o assunto. Estava aqui a falar de avaliação. O professor não pode dar prova de um assunto que ele ainda não deu, a menos que seja uma avaliação diagnóstica, que nós poderemos falar lá em frente. Então, uma avaliação que o professor vai classificar quantitativamente, então tem que ser de um assunto já tratado. O professor não pode avaliar de forma quantitativa um assunto que ele ainda não tratou com os seus alunos. E não só, é importante dar um método de trabalho independente quando todos os meios de apoio estão disponíveis. E também quando existe um aproveitamento escolar diferente entre os alunos. Vamos repisar na questão de todos os meios disponíveis. É assim, meus caros. O professor quer dar uma tarefa para os seus alunos. É importante que o professor esteja certo de que esta tarefa o aluno vai encontrar o material disponível. Podemos, por exemplo, dizer, vamos falar sobre método de trabalho independente. Eu, como professora, não devo apenas dizer aos alunos, vão investigar na biblioteca sobre método de trabalho independente. Não, senhor professor, não é assim. Diga aos alunos, vão procurar o manual do Libânio, do Pilete. Lá vão encontrar assuntos da didática e vão encontrar lá sobre métodos de trabalho independente. Vão encontrar método de ensino, mas fale-me concretamente do método de trabalho independente. Lá no método de trabalho independente, me tragam vantagens, desvantagens, quando é que se aplica o método de trabalho independente, em que consiste. Dessa forma, o professor está a deixar a tarefa clara e também está a dar orientações de onde é que o aluno vai encontrar o material. Se for possível, até dizer em que biblioteca o aluno pode encontrar este material. Não é só dizer, vão lá, investiguem sobre o método de trabalho independente e tragam-me aqui amanhã. Hoje em dia, usa-se bastante a internet. Então, não é só o professor chegar na sala de aulas e dizer, vão investigar na internet sobre métodos de ensino. Não é assim. Diga aos seus alunos, vão na internet, entrem no Google, pesquisem por psicologia e pedagogia e lá vão encontrar o assunto método de trabalho independente. E me falem que consistem, das vantagens e assim como o professor deve trabalhar. Porque a internet é vasta. Existem vários sites que falam sobre o mesmo assunto, de diferentes formas. Então, de que forma é que o professor quer que este método de trabalho independente seja tratado pelos seus alunos? Então, é assim como deve ser orientado o método de trabalho independente para que tenha efeitos desejados. Caso contrário, vamos apenas dificultar mais e mais a vida dos alunos. Como sempre dissemos que tudo que tem vantagens tem desvantagens, vamos então falar sobre as vantagens e desvantagens do método de trabalho independente. Quanto às vantagens, o método de trabalho independente ele é muito bom porque eleva os rendimentos de aprendizagem nos alunos. Sim, porque eles vão lá, buscam os conhecimentos sozinhos, então isso eleva bastante o rendimento de conhecimento dos alunos. E também o método de trabalho independente ajuda no desenvolvimento da independência na aprendizagem, isto é, autoaprendizagem. Então, o aluno, como vai fazer exercício sozinho, em casa, faz buscas, pesquisa, consulta a mamã, consulta a papá, consulta o mano. Então, dessa forma, o aluno está a desenvolver a sua autoaprendizagem. Ele está a aprender sozinho. E também o método de trabalho independente ajuda no desenvolvimento da confiança de si próprio.
Se o aluno faz uma avaliação, uma prova e consegue tirar um 10, uma positiva, ou então faz um exercício TPC, né? E no dia seguinte o professor diz que aquele exercício está correto. Então o aluno vai se sentir mais confiante, mais capaz. Afinal de contas eu posso, afinal de contas eu consigo. Então ele vai desenvolvendo a sua autoconfiança, o que é bastante bom. E quanto às desvantagens do uso do método de trabalho independente, nós temos a falta do controle de tempo, principalmente quando o aluno tem que realizar a tarefa em casa. Então não existe um controle de tempo, mas quando já é na escola, o professor monitora o tempo, que a tarefa deve ser feita em 10, em 5 minutos, em 20, etc. Mas em casa não existe esse controle do tempo. E também quando a tarefa é muito difícil ou muito fácil. Então isso também faz com que o método caia em desvantagem. Quando a tarefa é muito difícil, o professor pode não conseguir atingir os objetivos desejados, e quando a tarefa é muito fácil, limita a capacidade criadora do aluno. Ele não desenvolve, não vai além daquilo que ele sabe, e também não é bom. E não só, a questão da falta de material que nos referimos anteriormente também faz com que o método de trabalho independente caia em desvantagem. E outra questão é a falta de orientação suficiente. É por isso que anteriormente eu estava a dizer que o professor precisa de dar orientações claras sobre o que se precisa neste trabalho, neste exercício, nessa tarefa que está a atribuir. E outra desvantagem que não escrevemos aqui é que com o uso do método de trabalho independente, principalmente nas tarefas em que o aluno tem que fazer em casa, há riscos do aluno mandar fazer a tarefa, mandar resolver o exercício e não ser ele próprio a resolver. Então, estes são aspectos que podem fazer com que o método de trabalho independente caia em desvantagem. Se gostou de ouvir falar sobre o método de trabalho independente, não se esqueça de clicar em subscrever nessa letra vermelha aqui ao lado para poder receber mais conteúdos do A Psicologia e Pedagogia. Agradecemos pela atenção.